Olá pessoal, estamos com mais um episódio do programa Pense Digital e hoje eu tenho a honra de receber Andréa Tomé, que é Cybersecurity da empresa NTT Data e também faz parte do capítulo brasileiro da ONCE, que é Women's Cyber Security. Andréa, seja bem-vinda, honrada e agradeço por confiar no projeto. Obrigada, Karina. Eu é que agradeço e eu acredito sempre que a gente poder contribuir com um pouquinho de conhecimento, com projetos desse propósito e desse calibre, é o que faz valer a pena. Andréa, acho que você foi convidada, né, para falar de LGPD, então eu gostaria que você falasse no sentido, um assunto sobre critérios de seleção sobre anonimização de dados. É um tema muito interessante, Karina, principalmente, eu acho que é importante a gente selecionar, né, fatiar um pouco. Quando a gente fala em Lei Geral de Proteção de Dados, eu tenho toda uma gama de elementos que é compliance, que é entender especificamente o que é requisito da lei, atender o requisito da lei, mas a gente também tem toda uma gama de elementos técnicos que fazem com que a gente possa atender esse compliance com a lei. Por isso que conseguir garantir o cumprimento da lei exige um grupo multidisciplinar de especialistas. Então, a gente tem que ter a área jurídica em aliança, em parceria com a área de segurança, com a área de tecnologia, principalmente, que é onde estão os dados, as informações, com áreas de governança, de auditoria. Eu sou consultora há mais de 28 anos. Boa parte dos meus clientes que está trabalhando a questão de adequação da lei já há um bom tempo, tem comitês multidisciplinares, assim, que cada vez mais estão ali com áreas diferentes unidas para definir o melhor rol de controles de segurança para a proteção dos seus ambientes. Mas entrando diretamente na sua pergunta, né, que é a questão de anonimização. A anonimização, ela é praticamente o primeiro elemento, né, que a gente conseguiria definir, desde que seja possível anonimizar, para garantir que eu estou atendendo, de alguma forma eu estou deixando o dado ali pessoal disponível somente em volume do que for necessário. Se eu puder anonimizar essas informações, o risco de acesso indevido, de exposição indevida é mínima. Mas a gente percebe hoje que, tecnicamente, muita gente confunde, né, mascaramento, embaralhamento, criptografia, anonimização, e aí tem a pseudonimização que dirá para mim, é difícil, vamos pensar como é que é para quem tem que buscar isso. Mas a anonimização, ela requer, né, primeiramente, que a gente entenda de registro. Eu preciso entender o volume de dados que compõem um registro. Então, tem meu nome, o meu endereço, meu documento de identificação e mais alguma característica, vamos falar de prontuário médico, né? Alguma questão de histórico médico ou histórico de doenças ou até de medicação. O conjunto da obra, ele é extremamente valioso, tem uma série de requisitos que coincidem com a lei com relação a dado pessoal e precisa de proteção. Agora, qual desses dados eu anonimizo para você não chegar até a Andréa Tomé? A entender que aquele registro me caracteriza. Então, eu diria que é um jogo de tabuleiro, né? Acho que o primeiro desafio da história é descobrir onde estão os dados. O segundo desafio da história é entender, sob a ótica de governança de dados, em quais pontos do meu ambiente tecnológico o mesmo dado se encontra, porque às vezes eu vou anonimizar numa máscara em um sistema aqui, e em outro sistema e outro ambiente ele está aberto. Eu acho que isso hoje é uma das grandes dificuldades, né, das empresas, a localização do dado e o entendimento desses ambientes, porque tem bases de dados onde a governança não é muito legal, eu tenho às vezes dado replicado em mais de uma base. E aí, localizei o dado, sei em todos os elementos onde ela está, onde esse dado está dentro da minha rede, André, excelente, conheço o registro. Quais dados, efetivamente, eu preciso anonimizar para inibir que, quando eu tenho acesso à informação por um canal técnico ou via aplicação, ou até por um canal indevido, eu não vou saber que aquele registro caracteriza Andréa Tomé.
Então, essa é uma questão super interessante que eu acho que, às vezes, o especialista trata de uma forma simplista. Eu já ouvi de muitos especialistas. Eu vou pegar a informação aqui, um dos dados eu vou anonimizar, mas você diz, puxa, o que sobra com relação à pessoa? Nome e telefone. Nome e telefone eu já tenho um registro significativo que qualifica quem é aquela pessoa, que é Andréa Tomé. Né? Não adianta eu só tirar o CPF. Então eu vou tirar o nome. Tá, o que resta? Resta o telefone, o CPF e o endereço. Puxa, eu vou chegar no indivíduo. Eu vejo pela questão de rede social, né? Para quem faz perícia forense, você tem um nome e uma informação. Você tem informação em telefone, você tem uma situação ali de informação pessoal, né? Você tem uma facilidade. Então, você tira o nome, mas você tem telefone, tá? Vamos tirar nome e telefone, você tem geolocalização, e você tem outros dados que uma pessoa que trabalha em fonte aberta consegue chegar. Se ela quiser, por algum motivo muito forte. Você vai fazer isso numa base de milhões de pessoas, né? Você não vai fazer isso. A não ser que a pessoa crie um software para isso, mas tem que ter um motivo muito forte, muito específico, né? Então, assim, tem que ter um critério melhor para anonimização, né? Quantas colunas aí você vai anonimizar, né? No tocante a isso, André, você me colocou a questão da raiz mais comum de exposição de dados. Na sua visão hoje, quais as raízes, né, tocante à exposição de dados? Eu acho assim, né, a gente está falando de um ambiente, um parque tecnológico que tem diversas camadas. Então, a primeira que a gente vê é a camada de aplicação, que é onde ali, de alguma forma, eu faço uma consulta e recebo ali uma tela, um relatório com informações. Por trás disso tem todo um mundo de camadas tecnológicas e que precisam de proteção. Então, abaixo de aplicação, eu tenho a conexão com o banco de dados, tenho a conexão com a arquitetura, tenho a conexão com elementos de integração, que às vezes eu tenho que ter um script ou uma integração entre uma aplicação e outra, ou para transporte de dados, ou para alguma outra funcionalidade. E é interessante, imagina olhar para esse ambiente complexo e falar o que eu preciso proteger. O que efetivamente vai gerar o vazamento de dados pessoais e o que efetivamente vai de repente, expor um dado confidencial. Para uma empresa, os dois dados, né, eles têm que ter todo tipo de cuidado, não importa que só o dado pessoal e o dado pessoal sensível são protegidos pela lei. Mas eu acho que voltando até um pouquinho do que a gente estava falando, né, da classificação, para entender qual é o dado crítico, aquele que eu preciso anonimizar, este requisito também me ajuda a entender aonde ele está, dentro de um ambiente tecnológico, o contexto da localização desse dado, e aí quais elementos eu preciso proteger para evitar que esse dado vaze de alguma forma. Mas, assim, a gente vê hoje, trabalhando com análise de vulnerabilidades de ambiente em segurança, que boa parte dos vazamentos de informação ocorrem por imperícia em alguns elementos. Então, eu deixo de atualizar o ambiente, conforme instruções do fabricante. As pessoas não têm consciência, utilizam senhas fracas, compartilham senhas, a visão comportamental. Eu deixo de aplicar as boas práticas de mercado, que são tão recomendadas com relação ao que a gente chama de hardening, né, de ambientes e de servidores, seria o enrijecimento das configurações desses dispositivos e até mesmo dos computadores ali que são utilizados pelos indivíduos. A gente não está falando de proteção só de servidor. Então, muitas vezes, né, você que trabalha com perícia forense, eu já trabalhei com investigação digital, quando você chega na causa raiz, você diz, minha nossa, eu não acredito que foi por aqui. Né? Eu não acredito que normalmente, neste ambiente, nesta empresa, eu teria como entrar e conseguir acesso a um dado por esta porta, por este canal. E isso não inibe, né, que a gente tenha fragilidades até de segurança física.
Porque hoje é o que eu digo, né? Você pode não conseguir invadir um ambiente tecnológico por completo, mas tem acesso físico a console de um servidor para ver o que dá para ser feito. E então tem uma série de causas raiz que normalmente a gente observa e que a gente poderia, de alguma forma, inibir que esses vazamentos ocorressem com tanta frequência. André, no tocante a esse assunto ainda, vazamento de dados, o que está sendo feito, no que você observa, você como diretora, numa parada de um crime, por exemplo, de invasão, né, para isolamento do local, falando como um perito, né, isolamento do local, identificação, né, por exemplo, já falei isso aqui, mas como tem pessoas que não têm conhecimento, é um crime, você identifica, né, o local do crime, você isola, você identifica os elementos, né, fixa, né, os elementos, faz a coleta e leva, né, para a central de cadeia de custódia. Na informática, um pouquinho diferente, né, alguns acessos precisam ser remotos porque precisa de que essa identificação, né, da materialidade, né, que envolve o crime informático, seja muito imediata, a parada do crime e o isolamento da área, né? No banco de dados, por exemplo, você precisa isolar, se for um vírus, se for uma invasão, você precisa isolar ou bloquear aquela área, né? E trabalhar, fazer uma imagem, uma cópia idêntica daquela situação, daquela máquina virtual, tudo, e levar para fazer uma perícia. Né? Sim. Não precisa ser, não é um policial que vai fazer isso numa situação de urgência, é um perito, seja da empresa, terceirizado. Então, se for da empresa, ele vai fazer na hora, né? Senão, se for terceirizado, ele vai fazer remoto, né? Mas com muita segurança. Isso está sendo feito, você percebe isso, ou não se tem protocolo? Como está sendo feito hoje? Você quer verdade, né? Sim, é verdade. Por isso que eu perguntei. Vou dizer a verdade, como a gente atrapalha o trabalho de profissionais como você? Sim. Muito. Por conta de falta de preparo, de falta de conhecimento, por muitas vezes a gente acaba destruindo provas ou destruindo elementos que podem te levar até, porque assim, pós-perícia eu tenho como corporação uma série, se não for um crime, né, se for um crime aí já entra no âmbito da lei e não é a minha especialidade. Eu trabalho para o mundo corporativo, então, o meu cliente, ele tem que ter o direito de saber o que aconteceu e decidir se ele vai para ser ressarcido, vai para uma ação judicial ou não, né? Sim. Eu percebo muito que, às vezes, quando você tem algum tipo de fraude de um indivíduo, tem companhias que não querem se expor. Eles só querem rastrear exatamente o que aconteceu em detalhes para melhorar o ambiente de controles internos, ou desligar aquela pessoa depois de descobrir o que precisam e acabou. Mas a gente sabe que tem N outros casos onde eu preciso seguir a regra, e a empresa toma a decisão de ir para a justiça, de trabalhar, ou de repente corroborar uma demissão por justa causa. Sim. Mas eu vejo que a área de tecnologia, ela precisa se preparar um pouco melhor com relação ao rito da perícia, sabe, ao que efetivamente ao rito de passagem, ao momento em que a gente, a primeira contenção, a primeira resposta é da área de tecnologia, aliás, é quem detecta o problema, ou mesmo de área de segurança. Quando a gente fala em envolvimento de área de segurança, o risco já é um pouco menor, da gente cometer ali alguma imperícia que vá fazer com que o dado não seja aproveitável, que eu não encontre exatamente o rastro, né, daquilo que se precisa. Eu percebo muito que as pessoas às vezes não entendem que quando você isola uma cena do crime, né, fisicamente ninguém entra. E a primeira ação de um profissional técnico é entrar no computador e falar, deixa eu ver o que aconteceu. Você já começa a dar comandos e começa a sobrepor camadas de memória, pode perder dados em log. Realmente tem que ser feito um isolamento. Que é o que a gente chama de contaminação da prova, né? Exatamente. Tanto quanto acessar o local, no caso de um computador, você mexeu, aquilo ali já pode ser invalidado, né? Ou alongado o processo. Você pode até não ter feito nada, mas às vezes você não sabe o comando que está lá dentro, o fato de você ligar, você não sabe o que está acontecendo.
Não, muitas vezes, só de você ligar, você desencadeou, às vezes, Exatamente. a disseminação de um ransomware por uma rede inteira. E é interessante que a empresa ter, a gente fala, um perito de estimação, porque se a empresa presta serviço de segurança ou qualquer outro, ela tem que saber o que aconteceu. Ela tem que saber o que aconteceu. Né? É para não acontecer de novo. Desculpa, eu conheci um perito que ele tinha um cartão de visitas que atrás do nome dele tinha lá, faça isso, não faça aquilo, as instruções do protocolo. Exatamente, para facilitar o trabalho dele, né? Gostei. Exatamente, não contaminar o ambiente, eu achei muito legal, muito legal. Foi ótimo, gostei. Fazendo uma analogia até no que você estava colocando, né, sobre a cena, né, de um crime ali, físico, presencial, que não está no ambiente tecnológico e lógico. Hoje a gente também tem a nosso favor o digital, o físico com o digital. Então, da mesma forma como eu tenho muitas informações para coletar e preservar provas no computador, eu também tenho rastreamento de ambiente, gravações e ferramentas em geral de segurança física que acabam ali, às vezes até o perito ele acaba optando por uma dessas pela informação que ele tem ali de uma gravação, porque ele percebe que a prova eletrônica não foi preservada. Exatamente, então, o que você falou, foi muito importante falar isso, a área de TI, né, que na maioria das vezes é o coração da informação de uma empresa. Eu trabalhei 16 anos em hospital, a área que eu trabalhei de TI, mainframe, era totalmente isolada, com senha, porque ali tem absolutamente tudo, né, de paciente, enfim. E tem que ser monitorado algumas situações. Tem que ser monitorada quem entra, quem sai, quem teve acesso, exatamente para você confrontar as provas em juízo. Considerando que a imagem e áudio também, acesso remoto é uma prova informática. É o que eu costumo chamar, sob a ótica de riscos e controles internos, de controle compensatório. Então, às vezes, né, o profissional de tecnologia, ele agiu com imperícia, mas o perito, ele vai olhar e falar, puxa, se eu puxar esse rastro aqui e usar esse outro controle compensatório, essa outra fonte de informação, eu vou chegar na conclusão que eu preciso. Existem situações que você coloca uma pessoa numa cena de crime em que ela nem estava, e você só tem como confrontar isso com uma imagem de câmera, não tem jeito. Numa estação de trabalho, não tem outra situação. Né? Então é muito importante essa sua colocação de monitorar visualmente. Além do rastro visual, eu acho difícil, até porque essa imagem pode ser periciada, eu acho difícil ela não ser quebrada. Né? Muito importante essa colocação sua. E no tocante, eu concordo também, no tocante à falha, uma falha humana. Todas as vezes que você vai entender uma perícia, ou é falta de caráter, de uma pessoa que passou uma informação que não deveria, ou passou um protocolo, uma rotina, para facilitar a vida do invasor, né, do delituoso, ou é uma falha realmente nem com dolo, né, mas é realmente uma falha de uso, né. André. É interessante que quando a gente estuda, né, a questão do comportamento humano, não tem framework, não tem nada que nos prepare para 100% do que a gente vai ter que avaliar. Exatamente. Mas o triângulo da fraude, ele nos ajuda muito, né, é o elemento da pressão, da oportunidade, da racionalização. A pressão, eu tenho ali uma situação onde eu estou numa situação financeira difícil. A oportunidade, eu trabalho numa área onde tem ambiente de controles internos fracos, com pouca monitoração, mas às vezes o racional é o que salva, é aquele que me traz os valores que eu recebi, que as minhas crenças, e eu não vou cometer uma fraude ou um crime por isso. Mas é interessante que no mundo empresarial, a gente tem hoje softwares que traduzem os comportamentos em palavras-chave, até mesmo aquilo que se escreve no e-mail. Eu creio que com a perícia criminal a gente tem ferramentas assim maravilhosas nesse sentido também. Quando você está monitorando alguém, vocês têm todo um aparato ferramental para isso. Não é só a escuta ou o rastro do que faz, mas tem algumas ferramentas que ajudam a gente a identificar se aquela pessoa está agindo com propensão à fraude ou qualquer tipo de crime. Então, a tecnologia hoje, ela serve para nos ajudar nesse sentido também. Exatamente.
Por isso que eu sempre falo da questão da forense multidisciplinar. Só do caso que você colocou, eu já falei 3 profissionais aqui. Né? Um cara de audioperícia, o outro de segurança e o outro realmente da perícia. Então já são 3. Não é uma pessoa que vai pegar, assinar aquele laudo, ele vai ter que passar para um outro especialista, porque ele pode arriscar assinar o laudo, mas ele realmente está arriscando até a reputação dele. E aí colocando a reputação, a vida de outra pessoa em risco, né? Assinando um laudo que ele não tem certeza. Né? André, boas práticas de proteção de dados sensíveis e pessoais. Qual a sua visão dessa situação hoje? Eu gosto muito de me remeter à escola da ISO 27701. Né? Ela traz um pouco do que é a lei, ela foi até inclusive baseada na LGPD e na GDPR. Ela traz um pouco do que é da lei, mas ela também faz referência à ISO de segurança. E ela vai buscar todos os controles de segurança tradicionais e segrega aquilo que deveria ter um adendo em função do requisito de privacidade e aquilo que eu deveria cumprir originalmente como consta ali para segurança. Então, eu acho que, assim, acima de qualquer questão técnica, ela mostra o quão íntima é a conexão entre os dois temas. Não dá para eu garantir a proteção de dado pessoal e garantir requisito de privacidade sem a conexão com segurança da informação, cybersecurity, porque todos os controles de proteção vêm da escola de segurança. Eu sou de uma época, né, eu tenho mais de 28 anos de carreira, onde para mim privacy sempre foi uma disciplina de segurança da informação. O mercado tem hoje uma sensação de que, puxa, privacidade é algo novo e não tem dependência com outras disciplinas. Então, quando a gente fala em proteção, especificamente nos remetendo à lei, obviamente você pensa em criptografia, pensa em anonimização, excelente. Mas eu tenho que, acima de qualquer elemento de proteção dos dados, eu tenho controle de acesso, tem todas as ferramentas que protegem o âmbito do ambiente ali. As camadas, né? Várias camadas. Prevenção de intrusos, a ferramenta de scanner que vai me permitir rastrear se o ambiente tem fragilidades e permitir que a gente corrija antes de qualquer atacante explorar essas fragilidades. Então, esse é o aparato técnico. A questão do fator humano, puxa, eu acho que isso devia estar no DNA de qualquer companhia, e eu vejo que a gente está tratando, às vezes, programas de conscientização com ciclo de palestras. Puxa, eu acho isso muito simples, né? O ser humano é muito complexo, tem diversos valores, as atitudes, às vezes, a causa raiz não é rastreável, então, deveria ser organicamente um ciclo contínuo. Então, desde a tratativa da consciência das pessoas, a segurança baseada em ferramental e também toda a linha de processos correlacionando políticas, normas, procedimentos, a disseminação disso, mas acima de tudo, né, aquilo que sai do papel eu tenho que executar. Então, não adianta eu ter uma política maravilhosa e efetivamente não ter um rol de controles que façam aquilo acontecer. Eu falo as políticas de gaveta, a política para o auditor. Exatamente. Eu estive numa comissão, né, de segurança da informação do grupo do Rede Santa Catarina. E uma das questões que eu coloquei é fazer um manual que a linguagem fosse entendível para qualquer pessoa. Porque você dá um manual falando uma linguagem de mainframe, um especialista, uma pessoa que é leiga, depois ela vai alegar que não entendeu, ela vai assinar aquilo, vai falar que foi coagida e não entendeu, e realmente ela não vai entender aquilo. Mas não é só fazer o manual, é constante, é uma constante conscientização, né, punir realmente a pessoa que agiu com dolo, né, com má fé, sem pensar em prejudicar a empresa, terceiro, dar exemplo, né? Disso, né? Eu trabalhei numa empresa que tinha um controle absurdo de pendrive. Você fala, nossa, pendrive, a pessoa levava pendrive? Levava. Então, assim, não entrava nada, porque são esses pequenos microprocessos que a gente não presta atenção que traz prejuízo, né? Que o invasor, ele está o tempo todo atacando, aonde ele achar vulnerabilidade, ele vai procurar entender depois, estudar como que ele vai
entrar ali e o que ele vai explorar lá dentro. É assim que funciona. Não está preocupado com você, alguém entrou, o que ele quer. É só mais um, né? Talvez entre na sua máquina várias vezes você nem saiba. Né? Então tem que estar sempre alerta. Você está falando isso me remete a um pouco em linha do tempo, né? A gente saiu de uma era onde eu protegia informações em mídias fixas, né? Então, um disco num servidor ou num outro elemento, numa unidade de backup. Aí a gente veio para as mídias removíveis, então, uma mídia móvel, né, o computador, o notebook, aqui que a gente usa, ele é móvel, ele sai da empresa e vem para sua casa, mas aí tem pendrive, o próprio chip do celular, o tablet, excelente. Wi-Fi. Esse restaurante com Wi-Fi, você não quer, eu falo não, obrigada. A informação sai da mídia removível hoje, da mídia móvel, e vai para a nuvem. A nuvem é uma grande mídia. E as pessoas não enxergam, né? Eu acredito, eu ouço muitas vezes, até no mundo corporativo, não, esse está protegido. Por quê? Porque está na nuvem. Eu falo, você não sabe o que é uma perícia em nuvem, se tiver problema. Você não sabe? Onde está essa nuvem? Eu já escutei. A minha nuvem está andando, e eu sei aonde está. A nuvem negra. Então, a gente precisa ter esse conceito de amplitude, né? Da mesma forma como eu olhei ali para os elementos de rede, conceito de para onde a informação é propagada. E aí, tá bom, esquece nuvem. Eu tenho hoje uma relação comercial com o parceiro, onde a gente troca informações diretamente através de um sistema, ou compartilhamos o uso de um sistema para um certo step de uma cadeia produtiva, ou o meu cliente hoje já coloca pedidos diretamente no meu sistema. Isso tudo é portabilidade da informação. E se o cliente lá na ponta, ele consegue colocar informações em um determinado sistema, ele também consegue tirar, ou eu consigo atacar essa ponta e a partir desta ponta e entrar no ambiente indevidamente. Então, essa questão do olhar 360, ter a visão desse big picture e pensar na proteção de cada um dos canais é essencial hoje. Interessante. André, eu queria fazer uma pergunta. Bom, isso aqui vai ser editado, tá? Eu vou fazer uma pergunta se você quiser responder. Tá. No tocante à falha e proteção de dados, né? A gente teve ainda tem, né? Uma massa grande que está sendo atacada por golpistas em rede social, em especial a plataforma Instagram. Eu não vi até hoje, né, isso acontecer com invasão de e-mail, né, da plataforma Facebook, do, TikTok, Kawaii. O Instagram, ele tem essa vulnerabilidade, ele já provou que tem essa vulnerabilidade, senão não teria tantas pessoas, né, vulneráveis a esse golpe de entrar na conta e usar a reputação para vender produtos, né? Quiçá se não baixou os dados e vai vender ou usar para terceiro. O que você acha desse cenário? A percepção que eu tenho é de que a gente está falando dessa intensificação no Instagram, até porque hoje a gente está tendo uma migração de uso de rede social, né? O usuário antigo do Orkut migrou para o Facebook, que hoje não curte mais tanto o Facebook, só está no Instagram. É igual brinquedo, né? É igual brinquedo. Oi? Tá igual brinquedo. Exato. Teve uma época que onde eu tenho volume, eu tenho igual. Aí o brinquedo virava febre, agora não é mais. Então, assim, não é diferente. Só mudou o brinquedo, que é uma rede social, igual o jogo. Vamos pensar como uma empresa? Vamos colocar o pensamento empreendedor na cabeça do atacante. Que loucura que eu vou fazer agora? Por que ele vai atacar uma rede social que está sendo praticamente, eu não tenho tanto volume? Eu vou onde tem volume. Então, acho que por isso é o direcionamento, pelo que eu vejo de histórico, né, de aquilo que está em evidência, onde você começa a ter ataque, como o Pix. Puxa, eu olhar ali e ver uma série de fraudes, e aí não foi especificamente ataque ao Pix, que ele tem toda uma estrutura robusta, mas é usar as pessoas, enganar as pessoas.
Estão usando o Pix como elemento, assim, me manda um pagamento, que eu te mando uma informação, eu te mando um nude, uma coisa, eu olhei assim, meu Deus, é muita criatividade, mas porque a gente foi em massa para o meio de pagamento. Então, eu vou em massa para um Instagram e ele passa a ser alvo. Eu deveria ter mais cautela, eu deveria ter mais cuidado. Exatamente. Tem gente que me pergunta, Andréia, acabou de ter um vazamento de dados de bilhões de registros. Exatamente. Então, não precisa ter mais segurança, porque meu dado já está na mídia. Eu digo, agora é que você tem que ficar esperto, porque suas informações, como seu nome, Exatamente. seu endereço, nome da sua família, ou seu número de identificação, está na mão de alguém que não deveria e que você sabe que é mal intencionado. Então, a sua resiliência, o seu processo de ter atenção, a sua conscientização, né, quando atender o telefone dizendo, alô, quem fala? Aqui é Andréa Tomé? Não, é com quem você quer falar. Eu nem atendo, eu não atendo telefone desconhecido, se não manda WhatsApp, eu não falo. Ou você recebe uma mensagem ali em rede social dizendo, você ganhou um prêmio, clique aqui. Gente, as fraudes e os ataques, eles têm características similares desde que a gente se conhece por gente. Tem um site que é interessante, eu sugiro até que as pessoas consultem, chama Monitor das Fraudes. Ele descreve os tipos de fraudes ali, quando a gente ainda usava muito, se falsificava boleto, você olha a característica da escrita, da essência da fraude, você só migra, essa daqui hoje tem outro nome, essa aqui hoje está baseada em rede social, esta outra não é mais rede social, é de cartão de crédito. Então, assim, eu diria que as pessoas, elas precisam entender que aquilo que eu exibo em rede social me caracteriza, é meu, é como meu documento, é como meu cartão de crédito, é como o cuidado que eu tenho com a minha chave de casa. Eu brinco, eu falo, você empresta o seu cartão de crédito para a sogra, eu falo para os meus alunos. Normalmente eles olham e falam, não empresta, eu falo, por que você empresta a sua senha para o cara do lado, né, ou para o colega? Porque ele quer ter acesso a uma tela de sistema que ele não tem normalmente, você tem. Então, esse senso de que aonde está o grande público é onde o maior índice de fraudes acontecem, ele é importante. É como o WhatsApp, eu acho até que hoje eu vejo muito mais, né, crimes e incidentes com o uso do WhatsApp do que com as contas de Instagram. O uso do WhatsApp é massivo. Então, hoje as pessoas estão usando ali para corromper os outros, para se passar pela Karina, liga para sua mãe, pede um dinheiro emprestado. Então, é interessante que tem arquitetura. O que me dá medo, Karina, que a velocidade do pensamento e de projeção da construção desse tipo, né, de ação e de fraude é maior do que aquela que a gente monta a defesa, ou que a gente projeta possíveis ataques, sabe? Eu trabalho num equilíbrio, eu acredito muito na força da polícia, eu acredito muito na capacidade cada vez mais de conexão de órgãos, então, desde conexão de órgãos ficou estranho, né? Não é o órgão dos organismos de proteção, né? Então, desde os peritos, profissionais de segurança, advogados, delegados, desembargadores. Eu vejo hoje um movimento que a gente não tinha há pelo menos uma década e meia, 2 atrás, quando eu comecei minha carreira. Mas, puxa, como o crime organizado é conectado, sabe? E eu acho que a gente tem que usar isso como incentivo para estar cada vez mais veloz, estudar cada vez mais, e tentar trabalhar um pouco a capacidade de projeção e não só responder aquilo que está acontecendo. Eu vejo que a gente trabalha muito em resposta a incidente e pouco em threat intelligence, que é inteligência de ameaças. Exato. É usar aquela base de dados que você tem, de o que estão te escaneando, onde estão tentando te atacar para projetar, puxa, a tendência está vindo aqui, ó. Começou no Japão, passou por ali, foi para a Rússia, cara, vai chegar na América Latina, não fica esperando. A gente fez isso com o Covid. O pessoal está morrendo ali, ó. Tá, deixa, não chegou aqui ainda. Então, é isso que hoje, como profissional, me incomoda a gente trabalhar muito mais em responder o incidente e em ser reativo do que, de repente, trabalhar com a projeção e estar um pouco adiante. Somos duas. Eu sempre falei, eu falo sempre nas entrevistas, né? Falta uma educação, uma conscientização digital
que tem que começar em casa e nas escolas, né? Vou mandar um abraço aqui para a Míris Fernandes, que me deu uma entrevista sobre interação humano-computador, que é o cerne disso tudo, né? A pessoa interagindo com a máquina. Eu nem coloquei o X, a interação humano com IHC, né, IHM, que é o que a gente estuda quando vai fazer o ML aí de desenvolvimento de software, né? Como que a pessoa reage a um comando. Não é novo o X também, para deixar claro, não é nada novo. Isso é o básico de você desenvolver um sistema, aplicativo. Ela mencionou, a Míris Fernandes mencionou que ela é PhD em UX, ela disse o seguinte: o ser humano não está preparado para tanta multitarefa, o cérebro precisa descansar. Então, assim, não espere que ele vá fazer tanta rotina de segurança, né? Tem que aparecer uma tecnologia que ajude, né? E isso atrelado ao fato ela acredita que a natureza do ser humano, ela é ruim, ela é maléfica. Então, assim, vai sempre ter pessoas aí escalonando com dolo, para prejudicar, usar dado pessoal, ou só realmente prejudicar. Então, a tecnologia ela tem que estar bem à frente disso tudo. Uma coisa interessante, né, porque eu acho que o bate-papo legal é esse, né, aquele que te faz refletir. Eu estava outro dia estudando uma pirâmide de tipos de atacante. Então, começa na base ali com o que a gente chama de script kid, que não necessariamente é um kids, mas pode ser o cara que está ali aprendendo a atacar ambiente, porque ele quer notoriedade, ele quer aprendizado e acaba fazendo uma besteira, mas aí começa a subir a pirâmide, vai para o crime organizado, né, sobe para muito mais do que o crime organizado, até questões políticas. A gente pode estar falando de uma cyberguerra interpaíses, né? Sim, e muitas vezes você está achando ali que o atacante é o que você imagina que seja um hacker. A gente precisa cada vez mais estudar o estereótipo e desmistificar essa figura do hacker, que antigamente era só lá um cara extremamente estudioso, formado numa grande faculdade, ficava ali, né, o comedor de pizza atrás de uma tela de computador. A gente tela escura de computador com capuz. Isso, com capuz. A gente em ONG feminista, né, na OMSE, que eu lidero no Brasil, a gente fala, por que não foi uma mulher de capuz, né, sempre tem só um homem. Ou o hacker não tem rosto, puxa, é um negócio assim meio robótico, meio Matrix. A gente tinha um perfil de hacker que simplesmente queria mostrar que podia. Hoje não. Hoje você já tem informações valiosas, né, e robustas para se vender e operações financeiras aí para e aí a gente começa a pensar, né? Hoje não é mais aquele estereótipo do cara que ele tem conhecimento e por isso ele faz algumas ações ilegais. Hoje a gente está falando de uma profissionalização, infelizmente, de algumas ações. Toda quadrilha tem ali um especialista em crime cibernético, em tecnologia, e tem esse aparato todo a favor, às vezes, de uma ação indevida. Então, eu fico preocupada em cada vez mais a gente poder entender, projetar ações. Quando a gente começa a falar, né, em algoritmos, em montar inteligência artificial, né, você falou sobre a questão do que aprendeu na sua aula. Um algoritmo, ele pode vir com todos os meus vícios, se eu sou a programadora, certo? Se eu sou racista, eu posso escrever um algoritmo racista, mesmo inconscientemente, porque eu digo para a máquina como ela vai aprender. Eu digo para a máquina como ela tem que reagir em situações A, B ou C. A extremamente pessoal, né? Exatamente, a inteligência artificial não é diferente. Eu levo estereótipos, eu levo valores, eu levo crenças, quando eu escrevo um algoritmo. Então, e a gente não está percebendo isso, cara. A gente pode estar criando alguns problemas em massa em função de não estar olhando para a segurança, para a diversidade e para a adequação de algoritmos que hoje vêm com X-Reality, com inteligência artificial, com uso de drones, né, porque a gente está falando de entregar comida agora, mas já se falava em entregar drogas há um bom tempo, meu Deus, certo? Fazendo entrega, outro dia eu vi no jornal um drone fazendo entrega no presídio, eu falei, minha nossa, a gente mal recebeu comida com drone, e ele já está funcionando, né? Enfim, foi uma ótima colocação, né, e já te convido aqui para a segunda temporada de
crimes e perfis criminais, né? André, eu agradeço a sua disponibilidade, congratulo, né, esses quantos anos? Eu tenho 28 anos de carreira. 28 anos de carreira, né? Eu vou repetir uma coisa que eu já falei, nós fizemos questão de chamar para o programa pessoas que têm uma vasta carreira acadêmica científica, né? Aplicabilidade científica, né? Conhecimento científico, e também uma larga carreira acadêmica até para poder falar de experiência, de vivência e resultado, principalmente, né? Então, eu congratulo aí pela carreira e agradeço a confiança no projeto. Obrigada, Karina. Conte comigo sempre que precisar, porque foi, acima, não foi só uma questão técnica de troca de informação, para mim foi um prazer conversar com você sobre esses temas tão importantes.